Graça e paz, amém, glória a Deus, graça e paz. Irmãos e irmãs, eu quero deixar aqui um pequeno vídeo para a gente trabalhar a quarta aula nossa, que é a Cristologia. Tá? Já estudamos a primeira aula sobre Cristologia, do nosso núcleo do IBAD aqui, da Assembleia de Deus, Gerando Missões, da GEAD. Nós já falamos semana passada, nós falamos aí sobre a natureza de Cristo. Né? Nós vimos que ele pertence, né, à Trindade, aquele conceito de Trindade que nós trabalhamos. Nós observamos que Jesus, quando nós observamos o ser de Jesus, nós compreendemos que ele é 100% Deus e 100% homem. Isso ficou claro. Né? Nós vimos várias teses que existiram, que surgiram no começo da igreja, né? O sabelianismo, o arianismo, doutrinas que procuravam ali reduzir, entre outras, né? Não só essas, mas colocando outras que tentavam mesclar a natureza de Cristo, aliás, a natureza humana de Cristo com a divina. Nós vimos aí vários debates, vocês observaram, foi muito bom para o nosso crescimento. E nós vimos que no final, nós entendemos que Jesus ele é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. Continuando o nosso estudo teantrópico, o que é? Vocês estudaram aí, eu pedi para vocês procurarem essa palavra. Quem usa ela muito é o professor, né, o doutor Elias Soares, professor aí de um grande apologeta. E teantrópico, né, tem a ver com teo, é Deus, né? E antropos, tem a ver antropos, né? Tem a ver com o homem, né? O estudo da natureza divina, da natureza humana, divina e humana de Cristo, né? Então, dando continuidade a esse estudo, que a gente pode chamar de uma forma mais popular de Cristologia, nós vamos ver agora a doutrina do mediador. Então, nós já observamos a natureza de Cristo, nós vamos trabalhar aqui, então, a doutrina do mediador. Você então está com a sua apostila da IBAD, né? Nós vamos ver aqui, nós já vimos, quando você vai lá no capítulo 4, ou aliás, na página 89, nós vamos ver agora, já estamos na metade da nossa aula, dos nossos estudos de teologia sistemática. Então, você vai na página 89 da apostila, aparece lá o tema, a doutrina do mediador. Vamos trabalhar um pouco ela em poucos minutos, porque essa é uma aula, tá, que engloba o nosso primeiro debate na segunda-feira, e depois nós trabalhamos os slides para adiantar as aulas. Tá? Então, a doutrina do mediador, de Cristo como mediador, vai revelar para nós que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. O que é o mediador? O mediador é aquele que pode interceder, é aquele que pode colocar em paz, né, que pode apaziguar. E a gente vê lá em 2 aos Coríntios, capítulo 5, 17, que diz, né, e o 18, né, quem está em Cristo Jesus, 19, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que em Cristo Jesus nos reconciliou consigo mesmo, mediação. A mediadora não é só aquele que salva, não é só aquele que paga uma dívida, mas ele também é aquele que ele apazigua. E mediador também significa aquele que é intermediário, aquele que faz uma ponte, uma ligação entre o homem e Deus. Né? João 14, 6, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, ele é. Então nós não temos mediadores, nós temos só um mediador. Algumas religiões criam mediadores, como o catolicismo romano, coloca a Maria, né, a mãe de Jesus, como mediadora. Ela não pode ser a mediadora, porque o mediador é o único que tem, é Jesus. Tá? Então, quando a gente fala de cristologia, nós temos que entender que ela não é só a doutrina de quem é Jesus em suas naturezas, como nós já observamos na última aula nossa. As naturezas, deixa eu ver se está boa a minha gola aqui, que eu peguei a camisa correndo. O almoço está aqui, tá bom? Tem correria para fazer, 3 horas da tarde, 3h30 eu vou almoçar agora. Não é só o estudo da natureza, tá? Mas também da doutrina de quem Jesus, do que Jesus fez por nós.
Então Jesus Cristo, quem ele foi? Ele foi das pessoas divinas a quem mais claramente se revelou a nós. Lembra que os debates não trabalhavam tanto a pessoa do Espírito Santo, porque não há um diálogo profundo do Espírito com o Filho e com o Pai. Nós conseguimos tirar um diálogo entre o Pai e o Filho, e daí criaram doutrinas de uma subjugação ou uma inferioridade de Cristo, e o Espírito Santo fica em terceiro lugar. Mas isso, nós vimos que isso está errado. Todos têm, em essência e em natureza, são iguais, são Deus, é um Deus só, que é em três pessoas. Então ele se revela melhor, claramente, que das três pessoas divinas, Jesus é aquele que se revela mais para nós. Nós temos um conhecimento maior de Jesus. Então, não só porque ele encarnou, mas pelo trabalho que ele fez, pela obra que ele fez. Ele operou uma obra em nosso meio, se você observar na apostila. Está assim lá. Então, o Logos, qual é o primeiro momento que nós temos que ver? Que Jesus, ele é o Logos mediador. Todos os livros do Novo Testamento, tá? De todos esses livros, aliás, o Evangelho de João ele vai apresentar o retrato mais compreensível de Jesus como mediador entre Deus e os homens. Ou seja, ele é uma figura que se estende entre dois níveis da realidade para formar uma conexão entre eles. Jesus está nas duas realidades, tanto na divina, que é a realidade, a sua realidade agora. Lembra que eu no começo da teologia eu falei que a teologia também interpreta a realidade. Jesus está na nossa realidade e na realidade divina, que é uma realidade praticamente incompreensível para nós se Deus não se revelar para nós. Então, ele compreende, ele está conectado a essas duas realidades. Ele é homem e Deus. Então, quando nós observamos João, vocês já estão estudando aí sobre João, vocês trabalharam a questão do dualismo, agora é bom agora mergulhar no Logos teológico, no Logos, ver um pouco do Logos filosófico e o Logos teológico, tá? Para que vocês possam compreender melhor como que João trata o verbo encarnado. Eu já falei que ele pega esse Logos da filosofia, ele reveste de teologia para poder mostrar para nós o que ele compreendeu acerca de Jesus. Tá? Então, João ele se concentra em apresentar Jesus como um intermediário entre esses dois mundos, o mundo de cima e o de baixo. O dualismo aí, ó. Tá vendo? O mundo de cima é a eternidade em que Deus habita, o espaço transcendente, fora da criação. Lembra? Transcendente é aquilo que não está preso, que não está limitado à criação. O mundo de baixo é a ordem criada, é aquilo que foi criado, que quando foi contaminada pelo pecado e está em rebeldia aberta contra Deus. Lembrando que nós já trabalhamos aí a questão do gnosticismo de Marcião de Sinope. Basicamente, nós vamos ver isso aí na história da igreja, na história do pensamento cristão. Tudo bem? Então, não é o demiurgo, não é a Sofia, não é o Logos filosófico, tá? Não é aquilo que Marcião ensinou, que eu já dei uma pincelada lá nas aulas. Esse Logos aqui, ele é teológico. Então, o que o Evangelho de João faz? Ele não é, o Evangelho de João não é, porém, apenas uma compilação da instância em que Jesus provocou em seus ouvintes com declarações de sua própria superioridade. E não é só um retrato, vou reproduzir aqui o que Jesus falou sobre a autoridade. Não, ele não fez só isso. Esse evangelho ele vai estabelecer algo interessante, diferente dos outros. Vocês vão estudar evangelhos ainda, vocês vão ver um pouco da diferença, porque João está separado da classe dos outros, que são chamados sinópticos, ou sinóticos. Ele vai mostrar que Jesus veio ao mundo para, de alguma maneira, de alguma forma, se tornar essa ponte, esse elo, essa mediação, ponto de interligação entre o mundo material, nosso mundo dos homens, e o mundo divino, o mundo de Deus, ou seja, a transcendência. E ele faz isso como? Por meio da sua encarnação, por meio da morte e da ressurreição. Esses mundos agora não estão mais separados, porque Jesus faz essa obra de ligar, ele é o mediador. Não só para você fazer oração, para que a oração chegue ao Pai, mas ele também liga os mundos. É isso que é interessante aqui no Evangelho de João. E na pessoa de Cristo, nela está combinado que a humanidade é a divindade. Tá? Não é como os antigos hereges diziam que a humanidade de Cristo foi suprimida pela divindade, ou Cristo era humano e
ou aquela teoria de que Jesus era humano e foi possuído pelo Espírito, pelo divino, ok? Não é uma criatura inferior a Deus, ao Pai, superior a nós, criada. Não, o Espírito e Cristo não é isso. O que Jesus faz? Toda a fraqueza, a ilimitação da experiência, da existência humana, e todo o poder da divindade estão em Cristo, né? E assim ele vai fazer o quê? Ele estabelece esse elo entre o nosso mundo e o mundo de Deus, né? E antes de Cristo era impossível nós ascendermos a Deus. Mas através dele nós podemos agora subir ao mundo de cima. Nós estamos conectados. O véu do templo se rasgou. Tudo bem? Então daí nós vamos partir de... Essa é basicamente, tá? Tem muita coisa que a gente pode falar, pegando, desculpa aqui, outras teologias temáticas. Nós podemos trabalhar aí a natureza de Cristo, Filho de Deus, os nomes, né? A palavra, o verbo, né? O Senhor, o Filho do Homem. Nós podemos ver Cristo, né? Quem tem aí Meyer Pirma, na página 1145, nós vemos lá a obra de Cristo, a sua morte, a sua importância, seu significado, sua ressurreição, o fato, a evidência, o significado, o Cristo celestial, o Cristo exaltado, o Cristo soberano, o Cristo que prepara o caminho, o Cristo intercessor, o Cristo onipotente e os valores da ascensão. Tem muita coisa para discutir, tá? Que a gente pode levar para a sala de aula. Mas, continuando a obra, nós vamos entender também que ele praticou alguns ofícios. São 3 ofícios. O primeiro ele é o rei ungido. Além de ser o mediador, ele é o rei ungido. E o que isso significa? Significa que Jesus não é apenas o mediador, no sentido que ele é a nossa porta, a nossa ponte de acesso a Deus. Ele também é mediador, porque é através dele que Deus governa o mundo. É através dele que Deus governa o mundo. Então, Cristo, afinal, é apenas uma palavra derivada da tradução grega do termo Messias, né? Yehoshua Hamashia, no hebraico. O Cristo é só uma tradução, tá? Que significa o quê? Né? O ungido de Israel, o enviado. O descendente de Davi, a quem Deus prometeu o reino eterno de seu povo e de toda a criação. Então, toda vez que nós chamamos Jesus de Cristo, você querendo ou não, você estando consciente ou não, você está reconhecendo o direito dele, a sua autoridade absoluta como rei de toda a humanidade. Então o teólogo Abraham Kuyper, ele vai dizer assim, abre aspas, não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da nossa existência, não há um centímetro, um milímetro, eu reduzo para milímetros e totalidade, sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Você querendo ou não, você sendo ímpio ou justo, tudo que tem em você é dele, tá? E aí nós encontramos então essas profecias que retratam o Messias como rei não apenas sobre Israel, mas sobre todo o mundo. No Antigo Testamento acontece isso. No Novo, nós vamos ver que está estabelecido um acordo, né? O Novo Testamento fala de só um acordo ao estabelecer que Jesus é este rei a quem Deus prometeu a todas as nações. O soberano que um dia reinará sobre todos completamente. Os evangelhos sinóticos, todos testificam de Jesus como aquele que trouxe consigo o reino de Deus, o governo de Deus sobre a terra. O evangelho de João, junto com eles, concorda. Ele apresenta o quê? A declaração de Jesus a Pilato de que o seu reino não era deste mundo, em João 18:36. Então o mundo pode não reconhecer essa divindade, senhorio de Cristo, né? Eles não podem reconhecer o reino instaurado, mas ainda permanece espiritual, mas ainda não é visível aos que rejeitam. Ele continua espiritual. Alguns podem falar, ele não viu, não estou vendo nada do reino, mas ele ainda está invisível, ele ainda é espiritual, e um dia ele se concretizará. O livro do Apocalipse promete que o reinado dele será universal, será manifesto. E Jesus vai descer neste mundo em poder e glória para julgar as nações e reinar eternamente sobre todos. O segundo ofício de Cristo é ele como nosso sacerdote, o nosso sumo sacerdote.
A função mediadora de Jesus também, no Novo Testamento, é comparada com aqueles sacerdotes do Antigo, principalmente no livro de Hebreus, né? Ali ele compara, o livro do autor de Hebreus compara Jesus como um sacerdote não da ordem de Levi, mas de Melech Tzedek, Melquisedeque no hebraico, né? Então a função de um sacerdote era servir como um representante de Deus no mundo. Além de ser o rei, ele representa Deus no mundo. Ele é um representante também do homem perante a Deus. Eles ofereciam sacrifícios a Deus, né? Eram feitos isso através de sacerdotes, os perdões pelos pecados do povo, vindo da parte de Deus, era o que? Era ministrado, né, à nação por intermédio de um sacerdote. E Jesus faz isso. Qual era a função do sacerdote? Era servir como um representante de Deus no mundo. E um representante do mundo perante Deus. Ele tem essa mediação, entendeu? Por isso que Cristo é um tipo de sacerdote do Antigo Testamento. Ele é o sumo sacerdote da nova aliança. Esses sacrifícios eram oferecidos a Deus por quem? Por sacerdotes. E o perdão pelos pecados do povo, vindo da parte de Deus, eram dispensados à nação por seu intermédio, por meio de quem? Dos sacerdotes. Então o Antigo Testamento prometeu que esse Messias viria, não apenas como um rei ungido sobre Israel, não só como Hamashia, tá? Mas também como Kohen, como sacerdote, né? Ele seria também, além de rei da nação, ele seria também um sacerdote. Ele intermediaria não apenas o governo de Deus sobre o mundo, ele não seria só um governante de Deus sobre o mundo, mas também uma ponte espiritual a Deus, que nos liga o mundo a Deus. Por isso que ele é intermediário. Como o rei descendindo, ou seja, que descende de Davi, necessariamente ele nasceria da tribo de Judá, e a gente vê isso na Bíblia. Ele não poderia ser um sacerdote araônico, de Levi, né, da ordem de Levi. A figura do Melquisedeque, né, Melech Tzedek, rei de Salém, foi por isso utilizada para representar o tipo de sacerdócio que o Messias, né, ele seria, o sacerdote que ele seria. Lá em Hebreus, então, você vai ver que o sacerdócio dele é único, assim como de Melech Tzedek, ou de Sadak, né? Melech, no hebraico é rei, e Sadak, Sadaká, né, é justiça. Então, ele seria o único, seria superior por ser perfeito, ele não era falho como os sacerdotes da antiga aliança, e ele ofereceu o sacrifício perfeito, a sua vida, uma única vez. Tá? Não havia essa repetição. Tudo bem? Ele é o Cordeiro de Deus cuja morte propiciaria absolutamente, né, a ira de Deus contra uma humanidade pecadora. Ele se entregou, ele fez esse sacrifício. Lá em Hebreus, então, vai ilustrar maravilhosamente a realidade, retratando a subida de Cristo após a sua morte, a presença de Deus como o quê? Como um sacerdote no dia da expiação que acontecia no templo. Mas agora é diferente, ele apresenta o seu sangue, né? O seu próprio sangue, porque ele venceu, ele não estava contaminado pelo pecado. Ele traz o preço do perdão pelos pecados. Tudo bem? Então, fica até aí. Falta aí um ofício que ficou faltando, que é o de profeta. Quando nós vamos lá em Maepirma, nós vamos ver que como profeta, tem 3 pontos aqui que ele aborda, né? Como profeta, no Antigo Testamento, era o representante ou agente de Deus, tá, na terra. Um sacerdote que representava. Ele levava as queixas dos homens, as causas dos homens a Deus, e o profeta levava a palavra. O profeta era esse representante único de Deus. Ele não era representante do homem. Já o sacerdote era mais um representante do homem, mas também tinha uma representação divina nele. Então, como profeta, você vai ver que o Messias seria também um profeta, que iria iluminar Israel, as nações. A gente vê isso em Isaías 42, 1, Romanos 15, 8. Então, como profeta, Jesus pregou a salvação a Israel. Ele pregou a salvação a Israel. Como profeta também, Jesus anunciou o reino. O profeta ele era um vidente, lembra? Navi. Quem já estudou comigo aí, introdução ao Antigo Testamento, um pouco de hebraico, nós entendemos o Navi, né, como aquele que anuncia, né, aquele que
também tinha visões do futuro. Ele via um futuro. Muitas vezes, na maioria das vezes, os profetas não entendiam as visões. Mas Jesus tem uma visão clara, porque ele é Deus, ele está lá no nosso futuro. E também, por fim, como profeta, Jesus predisse esse futuro. Então ele fez como? Ele proferiu 3 coisas. Primeiro, pregou a salvação, falou de um reino que virá, e ele anunciou, predisse o futuro da humanidade, tá? E de toda a consumação dos séculos. Tudo bem? Ficou um pouco extenso aí. Vamos assistir esse vídeo. Vamos discutir. Tragam todo aí que vocês estudaram para a gente fazer a primeira aula aí debatendo. Tá bom? E aí a gente volta. Aí a gente trabalha pneumatologia, então, já na aula presencial. Tudo bem? Deus abençoe. Qualquer dúvida, eu estou lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Deus abençoe. Beijo no coração. Graça e paz.